E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo na cabine dos canais ESPN para gravar um vídeo, na correria aqui, senão não tinha como gravar um vídeo hoje. Fazer um vídeo de curiosidade, o vídeo com o regulamento de rebaixamento mais maluco do mundo. Tá? A gente acha que tem regulamento de rebaixamento esquisito, campeonatos estaduais do Brasil que às vezes contam pior campanha em grupos diferentes, aí torneio da morte. Tem gente que até acha que o sistema de muitos países sul-americanos, como a Argentina, com a média dos últimos 3 anos, é maluco, mas tem lugar que é pior. Essa história de hoje é uma história que até veio com uma notícia nova nesse fim de semana, né? Que ficou praticamente garantido que o Veracruz, o time aqui da foto, aqui na foto é o Casim. Casim joga lá no Veracruz, ex-Corinthians, ex-Curitiba. O Casim tá lá no Veracruz. O Veracruz foi rebaixado no Campeonato Mexicano. Ou não foi? Vamos ver. O campeonato mexicano, ele é como o campeonato argentino, ele é disputado em apertura e... Quer dizer, como era o campeonato argentino, né? Mas como muitos campeonatos aqui da América Latina, ele disputaram em apertura e clausura. Então, apertura no segundo semestre de um ano, clausura no primeiro. Então, a gente está fechando a temporada 2018-19 com clausura de 2019, né? Falta uma rodada para terminar a clausura de 2019. O regulamento não é a soma dos dois torneios. O regulamento é a média de pontos conquistado nos últimos 3 anos, nas últimas 3 temporadas, ou seja, nos últimos 6 torneios. Como o campeonato mexicano tem mata-mata, só contam os pontos da fase de classificação. Tá? Até aí já tá meio confuso, né? Mas então você tira a média de pontos que cada time conquistou por temporada nos últimos 3 anos. E o Veracruz ficou em último disparado. Eu até já se imaginava, quando começou a clausura, que o Veracruz seria rebaixado porque ele já estava muito atrás na média. Ele já começou o campeonato praticamente rebaixado. Mas tem um truquezinho. E tem um truquezinho. Na temporada passada já aconteceu isso. No México, só cai um time e sobe um. Da Liga MX cai um time, do Ascenso MX, que é a segunda divisão, sobe um. Mas nem todos os times da segunda divisão podem subir para a primeira. Porque o México tem um sistema meio misto na gestão do futebol. Meio parecido com os Estados Unidos, meio parecido com o que se adota no resto do futebol. Então tem promoção e rebaixamento, você funda seu time, você está jogando ali. Só que, como acontece nas ligas americanas, você precisa ser admitido na liga principal. Você não pode jogar a liga principal se você não tiver pré-requisitos. E até acontece isso em vários lugares da Europa também, mas lá no México o pessoal é mais cri-cri. Então, realmente você tem que ter um time mais estruturado para subir. Não é qualquer time que sai da segunda divisão que pode subir. Inclusive, dos times que estão disputando o Ascenso MX desse ano, quer dizer, da segunda divisão dessa temporada, só 6 tinham permissão de subir. E o que acontece? Se um time sobe, se um time é campeão da segunda divisão e não tem a licença para jogar a primeira divisão, não tem rebaixamento. Tá? Então o time não cai. Aconteceu na temporada passada. Os Lobos de Puebla ficaram na última posição, teriam que ter sido rebaixados. Mas o time que ganhou a segunda divisão não tinha licença para jogar a primeira divisão. Só que daí que acontece? O time que caiu tem que pagar uma taxa de $2 milhões para o time que deveria ter subido. Teoricamente, para ajudar esse time que subiu e não pode subir a se estruturar financeiramente para no futuro poder subir. E se não puder pagar, esse time cai e não sobe ninguém e fica com uma vaga a menos na primeira divisão. Né? Na temporada passada os Lobos pagaram e conseguiram ficar na primeira divisão. Acontece que para essa temporada a coisa ficou um pouco mais complicada. Bom, pelo regulamento que se sabe, que vinha se atuando, o Veracruz caiu. E o Veracruz pode não cair se o time que subir não tiver licença para subir. Daí o Veracruz paga a taxa de $2 milhões. O Veracruz já disse que iria pagar a taxa de $2 milhões para não cair. E o time que deveria ter subido não sobe. Só que nesse fim de semana ficou definido qual vai ser a final do clausura da segunda divisão. Vai ser entre Dourados de Sinaloa, que é o time treinado pelo Maradona. O Maradona é técnico lá. O Dourados de Sinaloa com o Atlético São Luís. O Atlético São Luís já foi campeão da apertura. Então, se o Atlético São Luís for campeão do clausura, ele fica com a vaga de subir. E o Atlético São Luís tem licença para subir. Então, ele sobe e o Veracruz cai. Se o Dourados de Sinaloa ganhar o clausura,
o Dourados de Sinaloa tem que jogar mais uma final com o São Luís de novo, para ver quem é o campeão geral da segunda divisão. E o Dourados de Sinaloa tem licença para subir também. Então, quem quer que suba, quem quer que ganhe a segunda divisão, tem licença para subir. O Veracruz cai e esse time sobe. Mas tem um truquezinho, que fica mais complicado ainda. A Liga MX decidiu aumentar de 18 para 20 times a sua composição, né, a sua temporada. Com isso, vai ser votado ainda, isso já tinha sido definido, mas ainda tem que ser aprovado, vai ser aprovado só depois do campeonato, que para expandir o campeonato, o time que caiu, no caso Veracruz, pode pagar a tal taxa e não cair, e daí o campeonato sobe um e não cai ninguém, e daí na próxima temporada, eventualmente subiria um, não cairia ninguém e a gente ficaria com os 20 times. Se o Veracruz não pagar a taxa, ou se for reprovado o pedido do Veracruz, o Veracruz cai. Então, fica o campeonato consegue com 18 e sobe o Atlético São Luís ou o Dourados de Sinaloa no lugar do Veracruz. Então, o regulamento do campeonato mexicano é isso. Então, assim, é a pior campanha das últimas 3 temporadas. Só que esse time não cai se ele pagar uma taxa e se o time que tiver subindo não tiver licença para jogar a primeira divisão e ele topar pagar uma taxa para ajudar esse time. Foi o que aconteceu na temporada passada, não vai acontecer nessa temporada. O Veracruz, para escapar do rebaixamento, vai ter que contar aí com uma aprovação do conselho formado pelos donos dos 18 clubes da primeira divisão para expansão para 20 e fazer esse modo de expansão, fazendo com que o Veracruz não caia. E assim, é maluco, porque um jeito muito simples de você aumentar seria, nesse caso, já que o Veracruz está topando pagar a taxa, não rebaixa o Veracruz e sobe 2. Né, sobe o Atlético São Luís e o Dourados de Sinaloa, já que os dois têm licença, mas não, só vai subir um, né? Então, essa maluquice do campeonato mexicano, acho que é o regulamento aí de rebaixamento mais maluco que tem, porque é um rebaixamento que existe, mas não existe, você pode pagar uma taxa se o time da segunda divisão não puder jogar, e fica assim. De qualquer forma, os mexicanos criaram isso para ter uma garantia que os times da Série A sejam times minimamente estruturados, não ocorram de times muito fracos chegarem na Série A, times que não tenham condições de se manter, tá? Mas é isso, então, videozinho rápido aqui contando um pouco essa curiosidade do futebol mexicano, que é um campeonato que eu adoro. Eu comento muitos jogos do campeonato mexicano nos canais ESPN, inclusive eu acho que tô devendo até vídeos de campeonato mexicano, de futebol mexicano, até porque a final da Conca Champions é entre dois times mexicanos, Tigres e Monterrey, que são dois dos times de melhor média de público da América Latina. O campeonato mexicano é o campeonato de maior média de público da América Latina, então até vale uma conversinha aí sobre futebol mexicano em breve. Tá bom? Então é isso. Eu não tô falando da rodada do futebol brasileiro, porque participei do Debate Assopra nessa segunda. Então, o que eu tinha a dizer sobre os jogos do Campeonato Brasileiro, eu falei no Debate Assopra, lá com o Bolívia e o Eduardo de Menezes. Então, falei lá. Eu vou colocar aqui na playlist do Debate Assopra e vou colocar também uma postagem aqui na comunidade do YouTube quando sair o vídeo, para vocês poderem ver lá. Por isso que eu não vou comentar aqui. Se eu sentir necessário alguma coisa que faltou falar com mais calma, com mais detalhe, eu falo lá, tá bom? Mas é isso, então, espero que tenham gostado aqui dessa curiosidade, desse vídeo curtinho. Muita gente pede vídeo curto, esse ficou curto, menos de 10 minutos, tô vendo aqui, tá bom? Então é isso, então, um abraço e até mais.